4 temperamentos, né? Quem aqui já ouviu falar, já conhece os 4 temperamentos? Colérico, sanguíneo, fleumático. Quem nunca ouviu falar, ou até já ouviu, mas não faz ideia, tipo, do que é? Pouquíssimas pessoas. Amém? Ou não sabe qual é o seu, né? Mas graças a Deus a maioria já sabe. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre os temperamentos, a gente precisa entender a diferença ali, né? O que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Inclusive, no último mês a gente teve, a gente falou sobre corpo, alma e espírito no TJ, que é o nosso grupo de jovens aqui da igreja, e foi muito especial, nos ajudou a saber, né, exatamente o que é o que, e eu trouxe bem resumidamente só para contextualizar o que eu vou falar. Então, o corpo, né, os nossos hormônios, e mulher, o hormônio ele faz coisa na nossa vida, né? Hormônio, os nossos sentidos, visão, audição, paladar, enfim, e é a parte nossa que se conecta com o mundo exterior. Então, é a nossa carcaça, né? A alma é a parte de nós que encobre as nossas vontades, afeições, sentimentos, pensamentos, né? E é a parte que nos conecta com os nossos semelhantes. É tão legal quando a gente encontra alguém que, tipo assim, ai, porque eu passei por isso. Aí tu fala, ai, eu passei também. É a parte, né, quando a gente se assemelha às nossas vontades, aos nossos sentimentos, a gente se conecta com os nossos semelhantes. E o espírito é visto como a parte mais íntima do nosso ser. Ele cobre assuntos como fé, adoração, confiança e assim por diante. E é a parte nossa que se conecta com Deus, né? Então, para cuidar do corpo, a gente vai para a academia, né? A gente come bem, a gente se exercita. Para cuidar do espírito, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra. E para cuidar da alma, né? Às vezes a gente peca por não saber lidar com os nossos sentimentos. E reconhecer o nosso temperamento é extremamente importante para saber lidar com os nossos sentimentos. Pode passar, por favor. Quem, né, de onde é que surgiu isso? De onde que veio os temperamentos? Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? Ele foi um médico grego e, para quem é da área da saúde, conhece muito bem a filosofia desse indivíduo. Ele transformou o estudo da medicina, alterando o ensino. Enfim, ele foi o cara para a medicina. E ele chegou ao entendimento de que os nossos fluidos corporais interferiam nos nossos sentimentos. E a gente já nasce com os nossos fluidos corporais. O que são os nossos fluidos corporais? Sangue, fleuma, a bilis, que no caso é a bilis amarela, e a bilis negra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa, mas é algo que a gente já nasce assim. Próximo, por favor. Aí a gente começa a ver o sangue, né? O órgão responsável é o coração, os vasos sanguíneos e tudo mais. E ele é associado ao temperamento sanguíneo. A função sangue ele é essencial para a nutrição, oxigenação das células. Ele transporta energia e vitalidade, influenciando totalmente o temperamento sanguíneo. A característica de pessoas, né, que são do temperamento sanguíneo são pessoas joviais, alegres, expansivas, né, gesticula bastante. A gente conhece um sanguíneo, quando a gente encontra ele lá na porta, a gente já sabe que está entrando um sanguíneo. Que é bem expansiva, bem reativa, bem... Tipo, né? Eu e a Elisa aqui, tipo... Próximo, por favor. A gente sempre brinca que eu falei, não acredito. A fleuma. O órgão responsável que libera esse líquido é os nossos pulmões e o nosso sistema linfático. Ele é associado ao temperamento fleumático. A função da fleuma está associada à umidade e à defesa do organismo. Ela promove estabilidade e a calma, mas quando em excesso pode levar a comportamentos passivos e frieza emocional. Características. Essas pessoas são mais frias e objetivas. Elas tendem a ser calculistas e menos emotivas, focando na razão. Se identificou também. Próximo, por favor. A gente já vai falar mais sobre cada um. A bilis amarela agora, né? O órgão responsável que faz essa excreção desse líquido é o fígado. A função é crucial para a digestão das gorduras, enfim, ela está ligada à emoção da raiva e ao temperamento colérico. Características: o excesso de bilis amarela resulta em pessoas mais agressivas e geniosas, são pessoas mais impetuosas, assim, às vezes tem uma expressão mais fechada, não é tão aberto como o sanguíneo. O colérico, tu vê, é uma pessoa impetuosa, assim, ela já fala, já é uma voz estridente, ela já é mais, sabe, não tem o jogo de cintura, enfim.
Pode passar, por favor. E, para fechar, a bilis negra. E o órgão responsável é o baço. Eu nem sabia que o baço excretava alguma coisa. Eu nem sei onde é que fica o nosso baço. O nosso baço fica aqui. Temperamento melancólico. Função, produção e armazenamento de sangue, bem como a filtragem das impurezas. Seu excesso pode resultar em melancolia e introspecção. Características: são frequentemente tristes e introspectivos. Eles podem lutar contra a angústia e a depressão, sendo mais propensos a reflexões profundas. De modo geral, o melancólico ele é uma pessoa que internaliza bastante, ele pensa demais, ele é muito detalhista. A gente vai ver mais sobre isso. Eu quis trazer esse overview e falar sobre órgãos e tudo mais para vocês verem como o temperamento é uma coisa que é biológica. A gente nasce com isso, né? E vocês vão ver que não é só porque a gente nasce com isso que a gente vai morrer assim, síndrome de Gabriela, né? O negar a si mesmo nunca fez tão sentido quando a gente conhece os nossos temperamentos. Então, vamos passar aí para frente. Os temperamentos procedem do corpo, como a gente viu, os nossos líquidos influenciando as nossas emoções. Mas a gente sente os efeitos na alma. Então, o nosso corpo, ele impacta na nossa alma e a gente sente as coisas. Raiva, tristeza, alegria, enfim. E a alimentação é muito importante também nisso, né? O cuidar do corpo também faz muito sentido, porque pode desregular esses líquidos. E, às vezes, você vê uma pessoa muito estressada porque a pessoa não está se exercitando, está comendo tudo errado. E olha a importância, né, de cuidar. Isso também é uma vertente, é um modo de cuidar dos nossos sentimentos, é cuidar do nosso corpo, porque é tudo ligado. Pode passar, por favor. Maturidade espiritual. A transformação pelo Espírito Santo, né? É crucial para o amadurecimento espiritual. As características naturais. O temperamento é baseado em traços quando a gente nasce, a gente consegue ver num bebê. É bizarro, a gente consegue enxergar os temperamentos num bebê. E para quem é mãe de mais de um filho, vê muito isso. Tipo, consegue ver a diferença entre um filho e um outro. Às vezes um filho é muito mais introspectivo, tipo, tu consegue tem que ter mais um tato, ou tipo, só fala vai, o filho vai, e tem outro que tu tem que fazer, o filho, olha só, você tem que ir lá, porque um filho que depende mais de explicação. Então, é o temperamento. Isso você vê num bebezinho, o bebê que chora a noite inteira e um bebê que nunca chorou na vida, assim, para dormir, né? Então, é muito engraçado, assim. A dificuldade de identificação. Com a maturidade espiritual, às vezes você vai olhar agora os temperamentos e talvez você não consiga reconhecer a sua versão bruta. Por exemplo, eu já estudo isso, gosto de estudar há muitos anos, e quando eu comecei a reconhecer o meu temperamento, eu vi exatamente o que eu precisava mudar. E em Deus eu fui buscando maneiras de mudar, né? E às vezes eu preciso lembrar da minha adolescência ou da minha infância, né? Quando eu fiz o teste realmente, para saber quem eu era. Porque a maturidade espiritual vem, a maturidade vai vindo e a gente vai mudando comportamentos. Eu era muito impetuosa, hoje eu já não sou mais, né? Mas ainda você é daquele temperamento. Então, se você não conseguir identificar, parece que não. Lembra da sua versão criança, da sua versão adolescente, que é a sua versão menos madura, a sua versão mais bruta, né? Sem ser tão lapidada. Porque a maturidade espiritual, ela é capaz de fazer você ficar irreconhecível. Por exemplo, eu vou falar isso mais pra frente, vocês vão ficar confusas. Estado primário. É importante entender a personalidade antes da atuação do Espírito Santo. Eu vou explicar isso porque é como eu falei. Não é que o Espírito Santo só vai agir quando você entender. Não. A gente consegue ser muito mais objetiva e intencional na nossa busca pela melhoria e atuação do Espírito Santo quando a gente se reconhece. Como é que eu vou orar pedindo para o Senhor para Ele fazer que eu seja uma pessoa que saiba ser mansa ao falar, se eu não reconheço que eu sou bruta ao falar? Né? Então, reconhecer quem a gente é faz com que a gente chegue diante de Deus mais intencional e Ele vai nos ajudando. A luz da palavra vai mostrando e vai, né, a gente vai sendo mais objetiva no que precisa mudar. Vamos lá, próxima. Temperamento é diferente de personalidade, tá? É muito importante pontuar isso. Temperamento é a gente nasce. Nossos fluidos corporais, é uma questão biológica, a gente nasce. Personalidade é algo que é construído ao longo da vida.
a sua criação, o meio que você vive. Então, a nossa personalidade ela vai se construindo, né? A partir da sua crença. A personalidade é mais complexa. O temperamento você nasce com ele, não tem como mudar temperamento, né? Você consegue ser maduro no espírito e mudar as suas atitudes, mas o que é? Os teus líquidos corporais estão ali. E é algo que não se muda, e a personalidade é mais complexa, né? Então, só para pontuar, quando alguém falar que minha personalidade é sanguínea. Não, o seu temperamento é sanguíneo, a sua personalidade é um conjunto muito mais complexo que isso. Próximo, por favor. Aí, de uma maneira bem visual, se alguém quiser, tira foto, né? É um círculo aí falando sobre os 4 temperamentos. Por fora ali do círculo mostra as qualidades, por dentro mostra os defeitos, né? E ali mais próximo da linha central mostra profissões que geralmente essas pessoas desses temperamentos podem atuar, né? Que geralmente é o que acontece. Vamos passar para frente que a gente vai falar mais dessas características. Vamos falar do sanguíneo, né? O sanguíneo, com facilidade, a gente consegue amar ou odiar um sanguíneo. Porque ele é muito expansivo. Então, tipo, quem ama, ama o sanguíneo. Quem odeia, fala de, meu, que chata, né? Que pessoa chata. Qualidades do sanguíneo. Comunicativo, entusiasta, geralmente é o palhaço do rolê. Se tu chegar numa roda, tem um monte de gente rindo, geralmente é um sanguíneo que está fazendo a galera rir. Cativante, simpático, bom companheiro, compreensivo, sincero. Essa sinceridade é porque o sanguíneo, ele não tem muito filtro na sua versão bruta. Sua versão madura, espiritualmente, ele tem, graças a Deus. Ele não tem muito filtro, ele fala o que ele pensa. Vamos estar filtrando pelo Espírito, né? Então, por isso que fala que uma das qualidades do sanguíneo é ser sincero, porque geralmente a cara dele não vai esconder. Tu vai falar, tipo, tu gostou da minha roupa? O sanguíneo já vai... legal. Aí tu fala, não gostou. Essa cara aí é de quem não gostou. É muito expressivo um sanguíneo. Os defeitos. Covarde, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, barulhento, egocêntrico, exagerado e medroso. É engraçado, isso me chocou um pouco. Eu sou sanguínea, né? E quando começou a ver a parte de medroso, covarde... o indisciplinado eu já falei sim, sou eu. Mas o medroso eu fiquei, tipo, meio pensativa. Porque o sanguíneo tem uma dificuldade em demonstrar suas fraquezas. Ele é um cara que ele não, né? Ele é uma pessoa que não gosta de demonstrar suas fraquezas. Quem é que gosta, na verdade, né? Mas o sanguíneo, ele tende a ser muito orgulhoso. Porque ele, tipo assim, ele não quer mostrar. E apesar de ser uma pessoa que quando tu olha, tu fala, nossa, tu é muito segura. Como é que tu consegue fazer isso? E tipo, por dentro a gente está se corroendo e tipo, eu só tô conseguindo fazer porque me lançaram aqui, eu tenho que fazer porque eu não posso passar vergonha. Mas na verdade a gente tem medo, a gente tem, né? Enfim, geralmente as profissões, né, dos sanguíneos, atores, vendedores, porque gosta de falar muito com o público. Oradores, né? Palestrante, gosta de falar, enfim, né? Gosta de gesticular. Vendedores, trabalha com loja, o público. Sanguíneo, isso aí. Próximo. Quem que a gente consegue comparar com o sanguíneo? O Pedro, né? Pedro é exatamente, ele é a pessoa que reflete o sanguíneo perfeitamente. Ele era um discípulo que tu olha e tu fala, caraca, meu, Pedro é demais. Ao mesmo tempo tu fala, meu, Pedro, cala a boca, sabe? Por que tu tá falando isso? E o sanguíneo é assim, tu olha e às vezes o sanguíneo fala uma coisa e tu fala, caraca, que inteligente. Daqui a pouco tu fala, meu Deus, fica quieto aqui fora. E Pedro era essa pessoa, e a gente vai começar a observar isso, né? Ele era extrovertido e impulsivo, sempre visível, tipo, tinha os 12 discípulos lá agarrados em Jesus, mas ele era sempre que estava na frente, sempre que respondia primeiro. Tanto em suas virtudes quanto em seus defeitos. Ele era o cara que mais foi, né, em relatos na Bíblia, o que mais foi elogiado por Jesus, mas também teve as repreensões mais feras de Jesus. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, né? E por ele estar sempre ali, então o cara levava lambada e levava elogio porque ele estava sempre visível. E ele era muito sanguíneo, né? Caloroso, amável, otimista, mas também ele era muito instável e egoísta. Próxima. Qualidade do temperamento sanguíneo. É uma pessoa atraente e sociável, a capacidade de atrair as pessoas, né? Por esse jeito, tá na roda, tu consegue conectar com facilidade as conversas.
Instabilidade emocional, dificuldade em manter o foco e seguir instruções detalhadas. O sanguíneo, ele é tipo assim, ó, cara, vamos lá amanhã, 5 horas da manhã, pra gente fazer um rolê muito massa, vamos. Aí a gente vai pra casa e vai dormir. Quando a gente acorda, a gente fala, por que eu aceitei isso? Porque na hora no rolê tava todo mundo combinando e tá muito massa. Só que tu vai pra casa e tu pensa assim, o que eu fiz na minha vida? Ou tipo assim, ó, o sanguíneo, ele se fingir morto, vou desligar o telefone, vou sumir. O sanguíneo, ele é o cara do rolê, entendeu? Onde tem uma muvuca, ele quer estar, ele, né? E ele gosta de combinar muitas coisas, porque ele não para pra pensar muito. E aí, poucos minutos antes de o rolê começar, ele fala, por que eu marquei isso? Né? É um cara muito impulsivo. É muito instável no sentido de, tipo assim, ó, um sanguíneo, o que a gente precisa cuidar como sanguíneo, as sanguíneas que estão aqui, o sanguíneo, ele é uma pessoa muito... Ele gosta de novidades. Isso pode atrapalhar um pouco, porque por gostar tanto de novidade, a gente gosta de pesquisar muitas coisas. A gente gosta, né? Isso é legal. Só que a gente também fica um pouco perdido de quem eu sou, né? Para onde é que eu vou. Parece que eu sou boa em várias coisas, mas não sou boa em uma coisa só, porque a gente nunca consegue insistir até o final em uma coisa. Sanguíneo, ele aprende a fazer bolo. Na minha vida isso é muito... Eu tive várias fases. Tipo a fase do cupcake. Eu fiquei 1 mês fazendo cupcake, eu era a doceira da família. Passou 1 mês, eu desisti. Aí eu virei, vou fazer ponto cruz. Eu sei bordar ponto cruz, gente. Tenho 25 anos. Aí fiquei 2 meses bordando toalhinha para todo mundo. Aí começou a vir muita demanda. Eu falei, ai meu Deus do céu. Desisti, abandonei o ponto cruz. Nunca mais. Mas eu sei. E aí o sanguíneo, tu consegue enxergar isso. Sabe fazer milhares de coisas, mas nunca vai ser expert em nada. Se ele não perseverar, né? Na versão bruta dele. Dificuldade de analisar. O sanguíneo, ele tem que lutar contra esse filtro que ele não tem, né? De falar o que não pensa. Ou, tipo assim, ó, o sanguíneo tem dificuldade de se autoanalisar. De, tipo assim, tá, antes de eu decidir isso, eu preciso balançar, né? Preciso equilibrar as coisas e tal. Ah, tá. O sanguíneo, ele não faz esse cálculo na sua versão bruta. Ele dá a resposta que ele está sentindo na hora, depois ele se arrepende. Depois ele vai lidar com os fatos. Então, é preciso fazer esse caminho inverso, né? Próxima. Momentos notáveis que Pedro teve na Bíblia, né? Para a gente conseguir contextualizar. A reação dele quando Jesus chamou, né? Abandona suas redes para seguir Jesus. Jesus estava na praia, ele estava lá no barco, não pescou nada a noite inteira. Aí o Senhor falou, joga para um lado. Aí ele falou, Senhor, a gente já está aqui a noite inteira pescando, e não pegou nada. E Jesus, não, joga, vai lá. Tá bom, já que tu tá falando, eu vou jogar. Mas, tipo assim, não vai ter nada, né? Muita cara de sanguíneo. Tipo, cara, eu tava aqui a noite inteira e eu não pesquei nada, então eu sei que não tem peixe aí. E o Senhor falou, e ele, já que tá falando, eu vou jogar. Jogou, encheu de peixe, aí ele foi lá, se arrependeu. Olha o sanguíneo emocionado, já largou tudo, já foi diante de pé do Senhor. Senhor, eu sou um lixo. Meu Deus. E o Senhor, ei, calma. Ele largou tudo, foi o primeiro a largar tudo e seguir Jesus. Muito sanguíneo. Teimoso, 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 teimoso. E quando ele vê a realidade, ele já rasga a roupa e fala, meu Deus. Davi era assim, diante do Senhor. Ele era impulsivo nas suas ações, né? Como fez com o soldado lá da mulher que ele estava afim. E depois, quando ele se tocou no que ele fez, ele tipo assim, cara, como é que eu pude fazer isso? Sabe? Então, o sanguíneo é assim. Coragem e medo ao mesmo tempo. Quando ele caminha sobre as águas. Gente, tinha vários discípulos, estavam os 12 dentro do barco. Jesus veio andando sobre a água. Quem foi que pulou na água para andar na água? Pedro. Ele veio uma coragem, Jesus está chamando, eu vou. Foi. No meio do caminho, ele tipo, cara, eu tô andando na água. Tipo, ninguém anda na água. O que eu tô fazendo? Começa a afundar. Jesus, tem misericórdia de mim. Isso é muito sanguíneo. Tipo, a gente se cativa com discursos lindos. Vamos! Aí a gente lá na metade começa a ver as dificuldades. A gente, meu Deus, o que eu fiz? Emocionadíssima. Reconhecimento de Jesus. Ele declara que Jesus é o Cristo. Né? Quando os discípulos lá estão conversando, que uns estão falando que tu é isso, outros estão falando que tu é aquilo. E Jesus pergunta para os discípulos, tá, e vocês? O que vocês falam que eu sou? Quem é que responde? Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele deu uma dentro, né? Mas foi o primeiro a responder. Próximo. Desafios e crescimento, né? A tendência é fanfarrice. O que é a fanfarrice?
É o cara achar que é bonzão, falar demais, o contador de história, isso é ser o fanfarrão, né? Apesar de suas boas intenções, suas promessas podem falhar. Jesus, ainda que todos te deixem, eu nunca vou te deixar. Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus já conhecendo isso, ele falou, ei, tu vai me negar 3 vezes. Ele já sabia que Pedro era esse cara emocionado, era instável. E as intenções deles eram verdadeiras. Ele amava Jesus de verdade. Só que ele não senta para calcular todas as probabilidades. Cara, não negar Jesus quer dizer que vão colocar minha cabeça na guilhotina, eu estou disposto a viver isso. O sanguíneo não pensa, ele gosta tá lá na hora. E, enfim, e o controle do Espírito Santo, né? Quando Pedro realmente foi transformado pelo Espírito Santo, ele foi o maior líder que a gente tem, assim, o pastor, o líder incrível depois da transformação do Espírito Santo, né? Antes, o cara que queria se aparecer, lá em Atos, depois da conversão dele, de fato, da maturidade espiritual, ele entrou dentro de um quartinho, mandou todo mundo sair e orou para uma menina ser ressuscitada. E ainda falou, não contem isso para ninguém. Ou seja, não era mais o cara que queria se aparecer, ele não era mais um fanfarrão. Vou fazer um show aqui, chamar todo mundo, olha o que eu vou fazer com essa mulher agora. Senhor, em nome de Jesus, ressuscita ela. E o poder estava sobre ele podia fazer isso. Mas a maturidade espiritual fez com que ele, não é sobre mim, é sobre Jesus, né? Próximo. E a transformação pelo Espírito Santo, né? A pregação dele após o Pentecostes, a atitude de humildade, que é o que eu falei agora, o ressuscitar Tábita, que busca dar glória a Deus e não a si mesmo. Isso é uma característica de um sanguíneo transformado pelo Espírito Santo. Amém? Próxima. Colérico. Esse também é um temperamento que as pessoas têm um pouco de preconceito, porque não é difícil você amar um colérico na sua versão bruta. Porque o colérico, ele é muito prático. O que o sanguíneo tem de querer ser amado pelas pessoas e oi, tudo bem, como é que tu tá? O colérico, ele é programado para resolver problema. Né? Ele tem nisso a força para resolver problema. Então, ele pula todas as formalidades que às vezes um sanguíneo precisa ouvir, o melancólico precisa ouvir, e ele já chega ei, e o negócio lá que precisava resolver, tá tudo certo? Aí o melancólico vai falar, oi, tudo bem? Como é que tu tá? E o colérico ei, vamos, não tem tempo, a gente precisa resolver o problema. Ele vambora. E aí as pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com isso, né? Ainda mais no Brasil, né? O brasileiro é muito apaixonado, a maioria é sanguíneo. E o sanguíneo, ele gosta de oi, tudo bem, de uma relação legal. E o colérico, quando ele tem que resolver o problema, ele resolve e ele esquece um pouco dessa cordialidade, né? Qualidades. Enérgico, incansável, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Um colérico, essa característica de independência, de ser decidido, quando ele sabe o que ele é, ele vai falar assim, cara, eu sou bom no que eu faço. E ele não está, sendo orgulhoso. Para ele é uma obviedade. Eu faço um negócio, eu sou bom. E o sanguíneo, ai, que se acham. O melancólico, ai, como se acha. E o colérico tá, é uma coisa óbvia. Para ele é óbvio. E a gente já fica, ai, que se acham. Por isso que as pessoas têm dificuldade de amar um colérico. Porque é essa pessoa, sabe? E quando ele entra no ambiente, ele já é uma pessoa, às vezes, mais fechada, não tem muito tempo para cordialidade. Ele quer resolver. É uma máquina de trabalhar. O colérico é ótimo para ter perto, porque ele é prático, ele é decidido. Imagina se tivesse só sanguíneo no mundo, gente. As coisas não iam acontecer até o final. Ia ser uma barulheira, né? E o colérico é o cara que, cara, aí, vambora. Para de palhaçada, vamos, deu. Então, né, Deus sabe o que faz. Os defeitos: conflituoso, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, ele tem muita dificuldade de pedir ajuda, insensível e astucioso. Geralmente são produtores, construtores e líderes, profissões que ele está no controle, né? Eu não preciso ser ator do filme, mas eu tenho que produzir ele. Eu tenho que saber exatamente como é que ele vai acontecer. Tem que ser assim. O colérico é assim. Construtor, ele não precisa decorar, ele não está nem aí para decoração. Ele quer edificar o prédio, edificou, vamos embora, parte para outro. Né? Enquanto o sanguíneo melancólico está ai, que cortina a gente vai botar? Né? Ele dane-se. Próxima.
A gente tem Paulo, gente. Nas escrituras, Paulo, tu vê assim, ó, quanto o cara era colérico. Em tudo, assim. Tipo, antes de ele se converter, de fato, antes de Jesus chamar ele sempre teve sangue nos olhos, né? Até depois de ele ser maduro espiritualmente, era um cara que tu via que no discurso, o cara tinha sangue nos olhos. Tipo assim, ei, vambora, corrida, o nosso alvo é Cristo e a gente vai embora. Se tiver que cortar a cabeça, corta a cabeça. E é isso aí. Pro colérico, tu tem que dar uma instrução. Ele vai morrer e ele vai seguir essa instrução até o fim da vida. O sanguíneo, tu precisa dar uma instrução e a cada uma semana lembrar ele dessa instrução. O colérico, não. Ele vai até o final da vida. Pedro, a gente vê, quando ele caminhava com Jesus, tipo, ele fazia um monte de pergunta nada a ver. Aí, às vezes, quando Jesus já achava que ele entendeu, ele não entendeu nada, cortou a orelha de Malco. Tipo assim, 3 anos e meio olhando lá de Jesus e ainda cortou a orelha de um cara, entendeu? Paulo nunca nem conviveu com Jesus. E, tipo assim, o encontro que Jesus teve com ele lá no caminho, só bastou aquele encontro. E ele morreu por Jesus. Ele era determinado e focado, sempre em busca de objetivos claros e significativos. A gente vê ele muito falando, né, sobre alvo, sobre o que ele tem que fazer. O colérico precisa de um alvo determinado, porque daí ele vai morrer por isso, ele vai até o final. Um líder natural, capacidade de mobilizar e inspirar outros a seguir suas ideias. Foi o cara que mais escreveu carta na Bíblia, né? Autossuficiente, independente. Prefere fazer as coisas por conta própria e recusa ajuda. Isso na sua versão bruta, né? Então, quando vocês lerem isso, eu sou colérica. Então, vocês sabem que o caminho para ser uma colérica de sucesso é ir contramão dessas coisas. Se eu tenho a tendência em nunca pedir ajuda, o que eu preciso fazer mais? Pedir ajuda. Entender que ninguém faz nada sozinho. Entender que o Senhor me deu capacidade, mas o Senhor deu capacidade para ela também, deu para ela também, e a gente precisa juntas ir até o final. Não vale a pena eu chegar no final sozinha. Eu preciso chegar rodeado de pessoas. E o colérico precisa entender isso. Que ele é bom sim, mas ele não é autossuficiente e não tem graça nenhuma chegar no alvo sozinha. Próxima. Qualidade do temperamento dele. Ativista prático, sempre em ação, busca resultados concretos. Ele é muito do óbvio. Otimista, acredita no sucesso de seus projetos e na providência divina. Tipo, né? E a gente isso vê muito na Bíblia. Paulo fazendo. Intolerante com a desistência. Cara, para um colérico aturar um sanguíneo é muito difícil. Porque o sanguíneo, ele quer desistir, assim, a cada BO que dá, ele quer desistir. E o colérico tá tipo assim, cara, ele já não entendeu que ele tem uma missão? Ele tem que ir até o final. Tipo, pro colérico é óbvio. Tu tem um alvo, tu vai até o final. E pro sanguíneo, tipo, tá, mas me lembra, por que desse alvo? Né? Tipo assim, qual que é o... tá bom, então eu vou. Aí vai. Aí no caminho, tipo, esquece de novo. Deve ser muito difícil conviver com sanguíneo. Próxima. Momentos notáveis de Paulo, né? A conversão dele, que foi impactante, quando o Senhor encontrou ele lá no caminho de Damasco. A disciplina rigorosa. Esforça-se para viver em autocontrole, como mencionado em 1 Coríntios. E essa parte eu quero ler para vocês para ficar bem evidente como Paulo era. 1 Coríntios 9, 24. Aqui. Vocês sabem, olha o título, a necessidade da autodisciplina. Vocês não sabem que, de todos que correm em uma competição, apenas um ganha prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Tipo, eu não faço nada sem sentido. Estou indo para um objetivo. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Então, assim, como o cara era destemido e ia até o final na missão que o Senhor confiou a ele. Né? Um cara já maduro no espírito, entendendo isso. E com a sua característica, né, madura no espírito. E olha quem ele foi, a gente fala dele até hoje. Próximo.
O desafio crescimento, né? Rigor e aspereza. Tendência a ser duro e direto, o que pode afastar os outros. Então, é um desafio para o colérico. Ele precisa trabalhar mais a cordialidade, né? Tudo bem que a gente sabe que os coléricos querem resolver problemas e vocês vão resolver e vocês são os melhores resolvedores de problemas. Mas não esqueçam a cordialidade. Não esqueçam que vocês estão lidando com outras pessoas, né? Isso é um conflito que o colérico tem. Controle do Espírito Santo. A transformação de Paulo exemplifica como o Espírito Santo pode moldar e direcionar um caráter forte. Há quem diga, né, que colérico é o pior temperamento. E não existe pior ou melhor temperamento. Todos eles foram criados por Deus. Todos eles têm uma característica especial dos céus. E a gente só precisa aprender com maturidade espiritual como aflorar essas características saudáveis, né? E tem gente também, um médico logo após Hipócrates, que ele fez essa associação dos temperamentos com os elementos que a gente conhece, né? E o sanguíneo, ele é o ar. E o ar, um ar puro, ele é bom, ele te transforma, ele te renova, é gostoso. Ai, dá uma sensação de paz, tu respirar um ar puro. Mas um ar poluído, ele te mata. O ar pode te comprimir também, de uma forma que te mate. Então, o sanguíneo tem que cuidar para não sufocar ninguém. O colérico, ele é semelhante ao fogo. Uma fogueira nos esquenta quando a gente está com frio e é uma delícia. Só que uma queimada faz um estrago. E o colérico é essa pessoa. Ele controlado, é uma bênção ter por perto. É o cara que te aquece, sabe? Porque ele tem palavras firmes para te ajudar. Ele sabe aconselhar, ele sabe te impulsionar. Só que ele precisa entender que ele precisa controlar esse fogo que tem nele, para não virar um incêndio florestal, né? Próximo, depois eu falo dos outros elementos. E a transformação pelo Espírito Santo, né? A pregação poderosa após Pentecostes torna-se um líder influente e cheio de Espírito. Ele lidou muito com pessoas, né? E às vezes a dificuldade do colérico é lidar com pessoas, justamente por esse temperamento impetuoso. Mas ele lidou com muitas pessoas. E muita gente amava Paulo. Então dá para ver que ele era realmente maduro no Espírito Santo. Humildade em meio ao sucesso. Reconhece sua necessidade de Deus e a importância do serviço. Ele é a única pessoa que falou que teve um espinho na carne. O colérico, ele tem uma tendência muito grande de ser soberbo, por se achar bom mesmo, né? E não é à toa que ele tinha um espinho na carne. E ele falava, né? Esse espinho na carne é porque é para eu lembrar que só a graça de Deus me basta e é isso aí. Ele precisava de algo para lembrar disso. Então faz muito sentido. Próxima. Melancólico. Eu amo esse temperamento. Qualidade do melancólico. Habilidosos, minuciosos, sensíveis, perfeccionistas, estetas, idealistas, leais e dedicados. Ter um melancólico na vida é muito especial, porque são pessoas detalhistas. Quem é predominantemente melancólico mesmo é muito detalhista. Tipo, vê coisa que ninguém vê. O sanguíneo que é tipo assim, ó, vamos fazer um culto. Beleza, eu preciso da pessoa que prega, da pessoa que canta e da galera. Fechou. O melancólico, gente, existe toda uma organização por trás. A gente precisa ver onde é que vai estar as poltronas, o que a gente vai dar de lembrancinha, o que a gente vai comer, o melancólico é assim, né? O colérico só está esperando alguém falar que, eu quero que tu pegue essa caixa de som e leve para lá, beleza. O colérico, ele só quer resolver o problema. O melancólico tá tipo assim, tá, gente, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a dinâmica? Sabe, o melancólico. A Bia, quando chegou, ela assim, gente, ninguém pensou numa mesinha para colocar no centro para tomar água. Falei, tipo, Bia. E os defeitos, né, de um melancólico? Egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Por quê? O melancólico, ele tem uma atividade cerebral muito intensa, ele é muito inteligente mesmo, ele pensa demais em detalhes. E, às vezes, esse apego nos detalhes impede com que ele realize projetos. Por exemplo, eu não sei fazer eu estava falando para as meninas, eu não consigo fazer uma planilha, tipo, só botar as informações que eu preciso. A planilha tem que ser funcional e linda. E visual, e ela tem que ter cores, ela tem que ter capa, ela tem que ter milhares de coisas. Então, tipo assim, eu vou fazer um planner. Eu amo planner.
Eu amo começar um planner, mas eu nunca termino um planner, porque eu sou sanguínea, né? Aí, tipo, eu organizo tudo. Agora tá tudo organizado. A minha semana é essa, linda e maravilhosa. Meu planner, nananana. Aí, eu sou ótima em organizar e péssima em executar. Porque tem que estar tudo perfeito. E nunca vai estar nada perfeito. E aí, e o melancólico, tipo, enquanto não está perfeito, ele não vai começar. Ele precisa que esteja perfeito. Então, o caminho... Aí, o que eu comecei a fazer? Eu vou largar o planner, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou trabalhar com checklist. É isso, não precisa ser uma planilha linda, não precisa ser um planner bonito, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. É isso? Então, eu vou fazer isso. Porque senão eu perco muito tempo me organizando e não faço o que é para fazer, sabe? O melancólico é assim, né? Por exemplo, eu tenho um monte de letra escrita no meu bloco de notas, né? Tipo, letra de música. E nunca mostrei elas para ninguém, porque nunca tá bom. Nunca tá bom. O melancólico tem isso. Eu sou sanguínea com melancólica, né? Importante lembrar que, como todas nós temos todos os fluidos corporais no corpo, a gente nunca é 100% alguma coisa. Os temperamentos, eles sempre vêm acompanhados, né? Predominante um, predominante outro. Tem gente que tu olha e fala, cara, essa pessoa é muito só isso. E realmente ela deve ter um excesso mesmo desse líquido no corpo. Então, o melancólico, ele luta com isso. Por ele ser muito perfeccionista, ele não termina nada. Próximo. Geralmente são artistas, músicos, inventores e tal. Característica de Moisés, que ela falou aqui, né? Reflexivo e profundo, possui uma mente privilegiada e capacidade de experimentar uma ampla gama de emoções. O Moisés, ele era muito inteligente. Ele era um hebreu que foi criado como egípcio. Ele foi dotado de todas, né, a cultura lá egípcia, que era uma cultura muito à frente do tempo. Até hoje a gente fala sobre o que os egípcios fizeram. Ele era muito inteligente. Ele escreveu todos os mandamentos, né? Então, ele era muito inteligente. Ele era atento aos detalhes. E o melancólico, ele é introspectivo, sensível e frequentemente pessimista, mas também capaz de grande profundidade espiritual. Moisés, quando o Senhor mandou ele libertar o povo do deserto, o que ele falou? Ai, Senhor, eu sou pesado de línguas. Não vai dar, não? Tá, mas aí eu mando fulano contigo. Tá, mas aí, Senhor, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E o Senhor sempre, vai lá. Se fosse para um sanguíneo, tá, eu vou. E ia depois, no meio do caminho, que ele ia perceber, né? Cara, mas eu não sei falar direito, eu preciso de alguém que me interprete. Moisés, não. Ele precisava de alguém que... próximo. Qualidade de temperamento melancólico. Capacidade de se desenvolver grandes ideias e expressar-se de forma eloquente, né? Ele realmente, cara, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo do deserto. Então, tinha que ser um cara atento aos detalhes, tinha que ser um cara que fosse minucioso em algumas coisas, que tivesse um relacionamento com Deus e fosse intencional em várias coisas. Afinal de contas, tu está levando milhares de pessoas. Não pode só pegar um povo aqui e levar. Tu tem que, né, ser um cara bom nesse sentido de saber o que eu vou fazer primeiro, né? E ele era um cara muito inteligente. Sensibilidade. Tende a absorver as emoções e o sofrimento do próximo, o que pode levar à autopiedade e depressão. Melancólicas, cuidem. Vocês não precisam sentir o que todo mundo sente. Vocês precisam lidar com os seus sentimentos, parar de ficar tipo assim, não consigo fazer, eu não sou boa o suficiente, tarana, e fazer. Se alguém te chamou para fazer, faz. Hoje à tarde, eu vou abrir meu coração para vocês, que eu sou melancólica, né? Hoje à tarde eu falei para a Bia, eu estava pensando e eu comecei a chorar em casa. Eu falei, Senhor, mas cantar é diferente de falar, o que eu vou fazer lá? Meu Deus, e o Senhor deu, tipo assim, ai meu Deus, que luta, né, minha filha? E eu tipo, Senhor... muito. Enfim, aí o que eu fiz? Essa apresentação, eu fiquei horas mexendo nela. E eu só fechei porque eu falei assim, cara, eu não vou mais ver, tá, deixa assim como tá. Mas, tipo, pra mim não tá bom ainda. E o melancólico tem esse problema. A gente faz, tem dificuldade de executar porque nunca tá bom. Próximo. Os momentos notáveis de Moisés, né? Quando ele conduz o povo ao deserto, quando ele recusa a identidade egípcia para se identificar com o seu povo oprimido. Enfim, algumas coisas. Eu tô correndo por causa do horário. Próximo. Desafios de crescimento. Luta contra a autopiedade. Moisés experimenta episódios de depressão e pede a Deus que o deixe morrer, revelando a tendência melancólica. Ele viu um monte de coisa, ele viveu um monte de coisa, mas quando ele estava muito pressionado e tipo aquele povo e tal, ele falou, Senhor, por que tu está fazendo isso comigo?
E eu vou ler rapidinho, porque daí eu falei assim, cara, ele era muito melancólico, tadinho. É Números, né? Números 11, 10. Aqui. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor, por que trouxestes este mal sobre teu servo? Foi por não te agradares em mim que puseste sobre os meus ombros o fardo todo este povo? Por acaso, fui eu quem o concebeu? Fui eu quem dei à luz essa galera aí? Por que me pede para carregá-los nos braços? Como a ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso carregar todo esse povo sozinho? É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar... Gente, ele falando com Deus. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixas ver a minha própria desgraça. Moisés desesperado, porque estava vendo o povo reclamar, estava saindo tudo fora do controle dele. E tipo assim, Senhor, eu não sei mais o que eu faço com esse povo, tu me odeia? Por isso que tu me colocou e tu me odeia? Então, melancólico é tipo assim, eu já fiz muita oração assim, hoje não mais, mas eu já fiz, tipo, Senhor, o que eu fiz pra ti? Né? Tipo, tudo, né? A gente fazendo coisa pra ele todo dia, enfim. Dificuldade de delegar, justamente por querer tudo perfeito. Tipo, ninguém pode fazer nada por mim. Eu tenho que ir lá fazer? Porque ninguém vai fazer como eu faço. Melancólicos, eu sei que vocês são bons, eu sei que vocês são organizados e vocês gostam da perfeição. Mas, e aquela frase, tipo, é melhor tudo feito do que bem feito? Isso, os melancólicos odeiam essa frase. Porque tem que ser feito e tem que ficar bem feito. Mas, às vezes, é melhor o feito do que o bem feito mesmo. A gente tem que fazer como é prático, como é bom para todo mundo. E, às vezes, não vai ter lembrancinha. Às vezes, um evento não vai ter lembrancinha. Às vezes, vai ser um evento que vai ter palavra, vai ter louvor e vai acabar e tá tudo bem. Né? É isso que a gente precisa lutar contra. O controle da ira, né? Os desafios. Moisés, ele matou um homem porque ele não controlou a sua ira. O melancólico, apesar de ele ser um cara assim, né, mais tranquilo, que a gente acha que o melancólico é tipo, e não é. Na verdade, o melancólico, no seu estado, quando ele fica irado, ele é capaz de matar uma pessoa. E foi Moisés, quando matou, foi antes de tudo acontecer, ele ainda não era muito maduro espiritualmente, né? Mas, enfim, próximo. Transformação pelo Espírito Santo, instrumento de Deus. Através da inspiração do Espírito Santo, Moisés se torna autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, mostrando como sua personalidade e habilidades foram moldadas para cumprir a vontade de Deus. Próximo, vamos falar do último temperamento. Eu vou seguir rapidinho, prometo. Fleumático. É até rápido falar sobre os fleumáticos, tá? Vocês são uma bênção, mas vocês são muito práticos. Então, tipo assim, vai ser rapidinho. Qualidades. Calmo, tranquilo, responsável, eficiente, conservador, prático, líder, diplomático e bem-humorado. Os fleumáticos são engraçados, mas ele não é tipo sanguíneo que quer ser engraçado para todo mundo. Ele é engraçado com os dele, ele faz uma piadoca ali, uma piadoca lá. O fleumático é uma pessoa que geralmente vão ser, numa discussão, ele não vai impor a opinião. Se a galera quiser ir comer pizza e ele quiser comer lanche, ele vai comer pizza feliz da vida, porque tipo... ele não quer sair desse conforto, dessa paz. O fleumático, ele não suporta que a paz acabe, sabe? Ele não quer roubar a paz de ninguém. Então, enfim, geralmente são diplomatas, professores, técnicos e administradores. Próximo. A gente, então, o fleumático na Bíblia, a gente consegue identificar. Abraão é um dos personagens, né? Que a gente consegue identificar como fleumático. Calmo e acessível, sua natureza é tranquila, ele era simpático, fácil de lidar. Sua tendência de defender os parentes, ele gosta de defender muito os seus. Próximo. Qualidade, temperamento, Opa, ali eu errei, tá, gente? Mas é fleumático. Tá vendo? Não tá perfeito a minha apresentação. Tá, pacificador. Abraão demonstrou um forte desejo de paz e harmonia, evitando conflitos sempre que possível. Eu morrendo por dentro, né? Chorando, Senhor. Deus deu um objetivo para Abraão, né? Um objetivo não, uma promessa. Falou que ele ia ser pai de multidões e não sei o quê, para ele e para Sara. Anos se passaram, não aconteceu. Sara, provavelmente melancólica ou sanguínea, falou assim, ei, de certa o filho não vai vir de mim. Deita com Agar,
Tipo, ela resolvendo tudo, né? Deita com Agar, e aí tu vai ter um filho com ela, tá tudo certo. O fleumático que ele falou, tá bom. Um colérico, não, eu tenho uma promessa, vamos esperar que Deus vai fazer. O fleumático, tipo, tá, bora. Aí ele foi lá, deitou com Agar, e por causa disso veio uma geração que até hoje incomoda, que é o opositor ao povo de Deus, né? Então, olha o perigo de um fleumático que não expõe a sua opinião. Fleumáticos, vocês são inteligentes, vocês sabem o que tem que fazer, vocês sabem para onde vocês têm que ir. Você só precisa abrir a boca e falar. Porque aí vocês vão ser tipo Abraão, o pai da fé. O cara citado, ele é o nosso exemplo de fé. Quando ele entendeu que ele precisava abrir a sua boca e se posicionar. Próximo. Os momentos notáveis dele, né? Chamado de Deus, a separação de Ló, ele mostrou sua capacidade de buscar a paz, propor a separação do seu sobrinho, tipo, tu fica aí, eu fico aqui, tá tudo certo. A coragem nas crises, quando Ló foi capturado, sua ação de temida em resgatá-lo, destacou sua liderança em momentos de emergência. Então, esses foram alguns momentos notáveis de Abraão. Eu botei Moisés, próximo. Cara, desafios e crescimento. Ai, medo e hesitação. Abraão lutou com medos e dúvidas, como evidenciado em sua decisão de ir ao Egito durante a fome, e omitiu sobre o seu relacionamento com Sarai. Né? Quando ele chegou lá e falou, a gente vai entrar aqui, Sara, tu não fala que tu é minha mulher, tu fala que tu é minha prima, minha irmã, minha irmã, né? E aí, tipo assim, vamos omitir isso aqui, porque eu não quero causar dano nenhum, vamos evitar aí o rolê, né? E a influência de Sarai, quando ela quis dominar ele e tal, e mandou ele se deitar com Agar. Próximo. E a transformação pela fé, né? O crescimento espiritual. A partir de suas inseguranças iniciais, Abraão se tornou conhecido como o pai dos fiéis, exemplificando a confiança em Deus. Teste de fé, sua disposição de sacrificar Isaque mostrou um crescimento significativo em sua fé e confiança na promessa de Deus. Aí eu penso, só um fleumático para levar o seu filho para sacrificar sem questionar Deus por quê, né? O sanguíneo já ia falar, Senhor, o meu filho tá doido? Tipo, só um fleumático para levar o seu filho para sacrificar e, tipo, nem queria saber o porquê, né? Então, ele é o nosso pai da fé. Próximo. A transformação pelo Espírito. A gente conseguiu ver Pedro, Paulo, Moisés, Abraão, como eles foram transformados pelo Espírito e como eles são exemplos de que o que a gente pode ser quando a gente nega nós mesmos, né? E deixa o Espírito Santo agir. Próximo, já para o final. É o último, acho. Os temperamentos são uma realidade, mas o Espírito Santo também é. Então, deixem ser moldados por eles. Amém? Ninguém vai ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso não é signo gospel. Isso é só para a gente mapear aquilo que a gente é na nossa versão bruta e ser intencional e ser maduras espiritualmente para que Deus haja através da nossa vida. E não é tipo, eu sou sanguínea, queria ser colérica. Não, Deus te fez assim. E Ele quer que você seja a melhor versão de você mesmo.